de número 84. Salmos de número 84. Salmos de número 84, verso 1 em diante. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim o Salmo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, eu disse o quê? Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Você pode dizer amém por isso? Tem alguém apaixonado pela presença de Deus aqui? Eu quero falar sobre isso, apaixonados pela presença. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, esse salmo que nós lemos é também um dos salmos belíssimos que exalta a presença do Senhor. E como nós conhecemos, os salmos muitas das vezes relatam a realidade daquilo que alguém está vivenciando, relatam uma realidade, relatam um desejo, indagações. Bom, é um cardápio variado, digamos assim, o livro dos Salmos. E todas essas narrativas são, na verdade, composições, cânticos, louvores ao Senhor. E quando nós percebemos o salmo que nós lemos, a primeira pergunta que fazemos é: quem é que está vivendo isso? Ou quem é que está desejando isso? Ou quem é que escreveu essa belíssima canção, esboçando assim o seu desejo, o seu anseio pela presença de Deus? Esta é a verdade que está inserida nesse salmo. Alguém com um desejo da presença de Deus. Algumas Bíblias já vêm com a referência de que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá ou Coré. Se na sua Bíblia tiver Coré ou Corá, trata-se das mesmas pessoas. É por conta de uma tradução do hebraico para o português que tem essa alteração, mas trata-se da mesma pessoa, filhos de Coré. E a pergunta a se fazer é: quem são os filhos de Coré? E quando eu faço essa pergunta, eu preciso investigar quem é
Coré, primeiramente, para que eu pudesse saber quem são os filhos dele. E a primeira vez que aparece esse nome ou essa pessoa e os seus filhos são mencionados é no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 6, verso de número 16 em diante, fala de Corá. E fala que ele era um descendente de Levi. Verso de número 16 está escrito assim: e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Meri, e anos de vida de Levi foram 137 anos. Verso de número 21, diz assim: os filhos de Azar, Corá, filho de Azar. E depois vem verso de número 24 de Êxodo, capítulo 6, diz: e os filhos de Corá. E aí dá nome para essas pessoas: Assir, Cana, Abisaf, e esses nomes chiques que só a Bíblia tem, que você, quando já parou por uma genealogia, já pôde perceber. Então a primeira vez que eles são mencionados é no livro de Êxodo, capítulo de número 6. E eles são mencionados como sendo da tribo de Levi. Isso daqui é um privilégio, gente. Isso aqui é um privilégio, pois nós ouvimos aqui na palavra introdutória, Êxodo capítulo de número 25, verso número 8, o pedido do Senhor: construa para mim um tabernáculo, porque eu habitarei no meio do povo. Era desejo de Deus habitar no meio do povo por intermédio do tabernáculo. Então ter acesso ao tabernáculo era um privilégio de poucos. Por quê? Porque existiam pessoas incumbidas para trabalhar, servir no sacerdócio, na oferta, tudo que envolvia o templo. Não era qualquer um que poderia acessar, não era qualquer um que poderia oferecer, não era qualquer um que poderia, e tinha os seus limites específicos. Mas os levitas receberam esse privilégio de quê? De servir no templo, de trabalhar nesse tabernáculo. Olha só, gente, o presente que Deus deu para todos os descendentes de Levi, para todos os descendentes de Levi, conjuntamente com Arão, e a partir daí a sua descendência. De que esses teriam o privilégio, o prazer de servir o templo, de estar envolvido no templo, de participar do que Deus está fazendo no templo, no tabernáculo, de estar no ambiente onde Deus estava. Isso aqui é maravilhoso, gente. Ter acesso à presença, ao tabernáculo, em um tempo onde era muito raro e nem todos podiam. Como hoje nós temos acesso livre à presença do Senhor, mas naquele tempo não. Era tudo mediado, terceirizado, digamos assim. E eles tiveram. Mas aqui chega um tempo em que esses homens, esse homem, a saber, Corá, ele acha muito pouco ter acesso a tudo isso, ele queria mais. Afinal, ele vai ficar com um pouco de inveja, porque ele percebe que Moisés, Arão, dentre outros governantes, governavam sobre o povo, e ele vai se propor no seu coração rebelar contra Moisés. E não só isso, porque quando ele se propôs em rebelar, em mostrar a sua insatisfação, isso vai estar escrito em Números, capítulo de número 16. O capítulo de número 16 do livro de Números, do verso 1 em diante, vai contar esta rebelião, essa iniciativa, essa insatisfação. Corá, ele vai provocar isso a outros companheiros, ele vai chamar outros irmãos, ele vai chamar Datã, ele vai chamar Abirão e 250 líderes, e vai influenciar essas pessoas. Ele chega para Moisés e diz assim: olha, todo o povo é santo, ok? Todo o povo é santo. Se todo o povo é santo, por que é que apenas vocês querem governar sobre o povo? Aquilo muito entristeceu Moisés. Muito entristeceu Moisés, por quê? Porque Moisés não se ofereceu. Moisés foi chamado. Vou repetir. Isso entristeceu porque Moisés não se ofereceu. Moisés foi chamado. Isso entristeceu tanto que o próprio Deus vai comprar briga. Por quê? Porque quem é oferecido vai ter que se responsabilizar pela sua vida. Mas quem foi chamado é Deus que compra as suas guerras. Então, já que eles não se levantaram contra um oferecido, eles se levantaram contra um chamado. Quem é que vai comprar a briga? Aquele que chamou. Aquele que chamou Moisés não ficou nada satisfeito
com aquela rebeldia, com aquela insatisfação, aquele anseio e ambição de querer uma posição que não era deles, de querer uma autoridade que não foi confiada a eles. Eles já tinham um privilégio de poucos, mas eles queriam mais, queriam uma posição, queriam um cargo a mais, queriam uma relevância. Então Moisés chama eles e todos que estão com eles envolvidos nisso, e a ira do Senhor se acendeu. Moisés libera a palavra e Deus assina, de modo que algo único aconteceu, uma sentença terrível, um juízo terrível aconteceu ali. O que é que aconteceu? O próprio Deus fez questão de abrir o chão, abrir a terra e engolir ele. Sim, ele foi engolido pela terra, uma fenda, a terra se abriu imediatamente, engoliu ele e a sua família, e também todos os outros 250 líderes que estavam com ele foram mortos por uma sentença, por um juízo diretamente de Deus. Então Corá e a tua casa e todos aqueles que se inflamaram foram afetados pelo juízo de Deus. Aí quando eu cheguei nesse texto, eu fiz uma pergunta: se Deus engoliu eles através da terra, abriu a terra e engoliu, matou ele e a família dele, como é que nós temos os salmos dos filhos de Corá? Como é que temos descendente? Aí parece que esse texto deixou um pouquinho vago. E aí quando nós folheamos as páginas das Escrituras, nós chegamos a um versículo muito poderoso. Nós chegamos em Números, capítulo de número 26. Números, livro de Números 26, no verso de número 11, diz assim: mas os filhos de Coré não morreram. Verso 9, verso 10, Deus está falando através desse capítulo como foi que Corá morreu e todos os outros que estavam envolvidos naquela ambição. E aí no verso 11 ele revela algo que lá no verso 16 não tinha revelado. O que ele revelou? Que os filhos de Coré não morreram. E como é que eles sobreviveram? Aí foi a minha pergunta: como é que eles sobreviveram? Simples, por quê? Porque quem pecou foi Corá e não propriamente os seus filhos. Porque quando você repara em Números 16, você percebe que Deus dá uma ordem através de Moisés: sai todos da tenda de Coré, saiam todos da tenda de Coré, vocês que não praticam, vocês que não participam disso, saiam todos daí. Por quê? Porque haveria um juízo sobre eles. Então como é que esses filhos sobreviveram? Simplesmente porque eles não compactuaram com a postura do pai, simplesmente que eles não foram coniventes com a atitude dos pais, eles não foram pelo mesmo caminho de erro dos pais. Então observe que eles, mesmo estando no mesmo contexto, vindo da mesma família, eles decidiram ser diferente. Eles não decidiram seguir o mesmo padrão, muito menos apoiar a prática deles, porque pecado é praticado, mas quem tolera pecado, peca tanto quanto aquele que pecou, porque conveniência também é pecado, ser conivente também é participar do pecado. E como Deus não pega o inocente por culpado, ele traz a sentença sobre a família, mas para aqueles que não se envolveram, para aqueles que não estavam nesse negócio, ele poupou, o Senhor preservou. Aí tem dois comentários que eu anotei que eu quero ler para você. O primeiro comentário é de Matthew Henry, quando ele diz assim, embora Corá tenha percebido por seu pecado, tenha perecido por seu pecado, Deus preservou sua descendência, mostrando que não condena os filhos pelos pecados dos pais, quando estes não seguem o mesmo caminho. Então Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele está dizendo que Deus poupou eles, porque não ia condenar eles junto com o pecado dos pais, desde quando eles decidiram escolher
um outro caminho. Já o comentarista John Gill, ele diz algo poderoso. Olha para cá, ele diz assim, que a preservação dos filhos demonstra. O que a preservação dos filhos demonstra para nós? Primeiro, demonstra a misericórdia de Deus. Primeira coisa que Deus preservou aqueles homens, indica algo. O quê? Que Deus tenha misericórdia. E a misericórdia dele é a causa pelo qual nós não somos consumidos. Segundo, demonstra a soberania divina. O que é soberania? Soberania, nas minhas palavras, é Deus faz o que quer, na hora que quer, como quer. Se ele decidiu preservar, quem é o homem na terra, ou o diabo no inferno, que tem capacidade de impedir o que Deus decidiu fazer? Ninguém. O terceiro me encantou, e é o último desse comentarista John Gill. Ele disse o seguinte: que a graça pode interromper uma linhagem marcada pelo pecado. Aleluia. A graça pode interromper uma linhagem marcada pelo pecado. É isso que ele trouxe para nós. O que ele está dizendo? Os pais pecaram, outros pecaram, a família pecou. Alguém disse: vai seguir o mesmo bonde, vai trilhar o mesmo caminho, vai seguir o mesmo percurso. Mas o que é que aconteceu? A graça interrompeu o percurso e disse: até aqui o pecado reinou, mas a partir de você vai ser diferente. Alguém já está entendendo? Sabe o que é que Deus está falando aqui? É que a graça tem poder e a capacidade de paralisar o fluxo da maldição hereditária. Durou até um certo ponto, durou até uma certa pessoa, mas porque Jesus entrou na tua vida vai ser diferente. Eu vim pregar aqui, vim profetizar para alguém que talvez estava preocupado porque alguém da tua família não foi bem sucedido no casamento, e alguém falou: você vai seguir pelo mesmo caminho. Alguém da tua casa morreu viciado na cachaça e disseram: você vai ser mais um. Alguém não teve sucesso financeiro, alguém olhou para o currículo da tua casa e disse: você também não vai ter sucesso não. Alguém foi desequilibrado, teve problemas psicológicos, alguém disse: com você vai ser assim também. Mas só que a graça entrou em cena. A graça entrou em cena para dizer: eu estou interrompendo o fluxo da maldição hereditária. Não tem maldição que tem capacidade de acompanhar alguém no qual a graça já chegou. Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Não tem maldição hereditária sobre a tua vida. Aqueles que já permitiram que a graça cessasse a tua vida, não há nenhum mal, não há nenhuma maldição, porque na cruz do Calvário foi quebrado. Meu Deus, só graça, só Jesus. E se alguém entrou aqui e não permitiu a graça acessar você, até hoje você estava refém de uma maldição hereditária. Mas se a graça acessar a tua vida, a cachaça cai hoje, o vício sai hoje, esse demônio cai hoje. Eu estou profetizando que acabou de cair por terra toda maldição. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Não vai ter morte. Demônios, pega a tua bagagem e bate retirada, porque a graça chegou. A graça chegou. A graça chegou. A graça. Rama, coma na xandaraia, urime de calamachúria.
os filhos. Deus preservou os filhos. Depois desse acontecimento, depois dessa menção à preservação dos filhos, quando é que esta família, quando é que essa descendência, quando é que os filhos de Coré voltam a aparecer, eles voltam a surgir, e em algumas repartições, fazendo, exercendo algumas funções. Pasme, não só a questão musical, eles surgem no tempo de Davi, uma nova gestão, algumas reformas no que diz respeito à liturgia do templo e organização. E onde estavam esses homens? Em quais funções eles exerciam? Primeiro, uma das funções, porteiros do templo. Primeiro é o livro de Crônicas, capítulo de número 9, do verso 17 ao 27, fala sobre os porteiros que ficavam no templo. O verso de número 18 diz: e até aquele tempo estava de guarda da porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Verso 19 diz: e Salum, filho de Coré, estava lá. Primeiro lugar que eles ocuparam, ser porteiro na porta do templo, porteiro. Segundo lugar, nós percebemos em 1 Crônicas, capítulo de número 12, a partir do verso 1, Davi está fazendo menção dos guerreiros que lhe ajudaram em Ziclag, pelejaram com ele, ajudaram. E aí quando ele vem fazendo a menção, pasmem as senhoras e os senhores, quando ele chega no verso 6, ele faz menção de alguns nomes. O primeiro é Eucana, o outro Isias, o outro Azarel, Joés, Josobeão, os Coraitas, ou seja, filhos de Corá. Segunda função que eles ocuparam, ser valentes de guerra. Terceira função que eles ocuparam foi ser músicos, tangedores, cantores. Quando Josafá está em guerra, 2 Crônica, capítulo de número 20, verso de número 19, diz assim: e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, ou seja, da família de Corá. Eles eram músicos e tangedores. Enquanto o povo estava com medo da guerra, eles estavam cantando em meio às guerras da vida. E uma outra função deles era compositores e escritores. Portanto, escreveram pelo menos 11 números dos salmos, que não é capítulo, números dos salmos. Então nós percebemos essa habilidade, essas funções, nos quais o nosso Salmo de número 84 é um dos salmos no qual ele escreveu. Mas algumas coisas são importantes, eu quero pontuar 3 coisas para entrar nesse salmo aqui e resumir, a gente fechar. Primeira coisa, Deus não mudou o sentido do nome deles. Deus não mudou o sentido do nome deles. Então você percebe que um tempo atrás alguém falava assim, filhos de Corá. Era algo muito ruim, porque fazia menção a alguém que se rebelou contra a liderança e foi morto de maneira terrível. Mas o tempo passou e aquilo que era motivo de ruído, motivo de risada, agora era motivo de honra. Por quê? Porque quando olhava para o nome deles, não observava apenas o currículo ruim, mas observava alguém que permaneceu, foi preservado e se tornaram adoradores. Então perceba que a graça deu um novo sentido no nome deles. Alguém olhava de maneira negativa, mas agora já olha de maneira positiva. Antes por fruto de rebelião, agora por essência de adoração. E só a graça tem capacidade de dar um novo sentido ao nosso nome. Só a graça tem capacidade de fazer isso. Porque quando a graça te encontrou, ela não mudou apenas o teu nome, ela não mudou o teu nome, ela só deu um sentido diferente para o teu nome, porque o teu nome no CPF é a mesma coisa, no RG, na certidão é a mesma coisa, não é verdade? Mas só que a mesma coisa não é a sua vida. Por quê? Porque a graça
tem essa capacidade de quê? De dar um novo sentido ao teu nome. Alguém aqui ganhou um novo sentido depois que a graça acessou a tua vida? Alguém fala, mas você é aquele mesmo? É aquele mesmo nome, mas a pessoa já é outra. Por quê? Porque a graça já deu um novo sentido da minha vida. A segunda coisa que eu aprendo sobre essa história é que o pecado dos pais não precisa ser a identidade dos filhos. Pecado dos pais não precisa ser a identidade dos filhos, porque uma coisa é herança, outra coisa é destino. Vou repetir, uma coisa é herança, outra coisa é destino. Herança é aquilo que você herda sem ao menos querer. O histórico, você herda a história da família, mas a história da família não tem poder para definir o seu destino. Por isso que herança é uma coisa, mas destino é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque alguém pode até tentar te julgar pelo histórico familiar, mas ninguém tem a capacidade de alterar aquilo que Deus já destinou sobre a tua vida. Eu vim de Deus com uma palavra para o teu coração. A palavra é: a sua trajetória de vida não será atrelado às tragédias familiares. Não. A trajetória da tua vida não serão atrelada ao currículo negativo de alguém da sua família. Não. Por quê? Porque isso pode ser o histórico, mas Deus não te chama pelo histórico, Ele te chama pelo seu destino. Alguém pode falar até do seu histórico, mas ninguém tem capacidade de mudar o teu destino. Eu vim de Deus essa noite para dizer que o que Ele está prestes a fazer, o que Ele já apontou para a tua vida, vai surpreender quem só tinha o histórico do teu passado. O que Deus apontou sobre o seu destino vai deixar muita gente com cara de ué acerca do que conheciam do teu passado, da tua família, do histórico. Por quê? Porque você não será o reflexo do histórico da tua família negativo, mas você será aquilo no qual Deus destinou para a tua vida. Alguém que crê essa palavra aqui? Estou pregando para alguém que talvez já recebeu palavra negativa, palavra em casa, de pai, de mãe, de família próximo, e a palavra para o teu coração é: você não será as palavras liberadas, você será os decretos de Deus sobre a tua vida. Você não será o reflexo do erro da sua família, mas você será o destino do qual Deus apontou para a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. E uma outra coisa, e termino. A dor da família não matou a paixão deles. A dor da família não matou a paixão dele. Por quê? Porque eles tinham uma dor, mas mesmo diante dessa dor, eles poderiam se revoltar. Eles poderiam dizer: olha, estou revoltado. Para que no tempo? Para que servir? Para que adorar esse Deus que matou a minha casa? Mas eles não se revoltaram. As tragédias da vida, na verdade, não moldaram eles. As tragédias da vida, na verdade, não gerou uma descendência revoltada para com Deus, porque eles poderiam ser mais um no qual iria se tornar um crítico de Deus e da igreja, porque matou minha família morreu, olha o registro que eles têm, mas eles não se revoltaram. E aí, quando eles, no ofício da sua composição, pega uma pena e vai escrever os recursos que tinha na época, qual vai ser o salmo que ele vai escrever? Talvez agora ele vai escrever sobre Deus, porque os meus pais morreram. Não, talvez agora ele vai falar: tô revoltado. Não, talvez agora ele vai escrever uma carta de afronta, ele vai desabafar aqui como outros salmistas, eles desabafaram. Mas não, quando ele pega a pena e começa a escrever, a primeira coisa que ele escreve no Salmo de número 84 é: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Segundo verso, o que ele vai escrever? A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clama
pelo Deus vivo. Percebe isso? Ele descreve não como alguém que fala sobre a presença, mas alguém que deseja e almeja a presença com todas as tuas forças. O que eles têm? Não um currículo de revolta, não uma personalidade revoltada para com Deus e para com o tabernáculo, para com a igreja. Não. É alguém apaixonado por Deus e pelos teus átrios. É alguém que está dizendo: as tragédias da vida não roubou de mim a minha essência. Eu permaneço apaixonado por Deus, apaixonado pela presença. Não é por aquilo que eu não tenho, não é por aquilo que eu não tenho, não, que eu não tive. Não. Eu sou apaixonado pelo quem Deus é. Eu sou apaixonado por Deus e apaixonado pela sua presença. Tanto é que ele continua descrevendo. Ele diz no versículo de número 3, ele diz: até o pardal encontrou a casa, até a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes junto aos teus altares. Sabe o que ele está dizendo? Até as andorinhas que passam para lá e para cá, eles decidiram repousar nos tabernáculos, nos átrios do Senhor, e colocou o seu ninho ali pertinho do altar. Até as andorinhas quis morar ali. Enquanto isso, ele está dizendo: o povo que vem peregrinar, ou seja, 3 vezes ao ano pelo menos, o povo precisava ir ao templo. Era ofício, era decreto, tinha que ir ao templo oferecer algo, tinha que ir ao templo na festa da Páscoa, na festa do tabernáculo, na festa de Pentecostes, tinha que ir lá. Mas eles vinham, passeavam, adoravam e voltavam. Aí esse salmista está olhando para a andorinha e está dizendo: até a andorinha não decidiu passear, a andorinha decidiu permanecer. A andorinha não decidiu fazer uma visitinha e sair, não decidiu pousar aqui, não. Até a andorinha decidiu colocar o teu ninho ali e dizer: aqui que eu vou morar, aqui que eu vou habitar, aqui que eu vou permanecer. A pergunta não é se você visita a presença de Deus. A pergunta é: você mora lá? Você mora na presença de Deus? Ou a presença de Deus mora em você? Porque Deus não está a fim de uma visitinha, Deus está a fim de morada. Deus não está a fim de uma esfregadinha, Ele está a fim de casamento. Deus não está satisfeito com relacionamento superficial, aonde eu vou peregrinar na presença, depois eu vou peregrinar em outros lugares, aonde eu vou desfrutar da presença, mas não quero abrir mão do meu pecado, aonde eu desfruto da presença no domingo, mas na segunda eu estou envolvido com o meu pecado. Eu estou sendo claro aqui, porque Deus não aceita-nos pela metade. O que Deus está nos convidando a fazer, pastor, não é apenas peregrinar, mas sim habitar. Não é apenas frequentar e passear, mas sim permanecer e morar. É isso que Deus está nos convidando a fazer, a ser alguém apaixonado pela presença do Senhor. Eu te faço uma pergunta. Você é o mesmo apaixonado de antes? Eu te faço essa pergunta: você é o mesmo apaixonado de antes? Porque antes você queria permanecer, mas hoje qualquer coisa virou motivo para você não estar. Você é o mesmo apaixonado, porque antes um aniversário não era mais importante que o culto. Você é o mesmo apaixonado que antes, porque quando antes te falavam de uma eventualidade, você logo diz: nesse dia não, porque esse dia é dia de estar na presença dele. Você é mesmo apaixonado de antes? Ou você passou a ser aquele que peregrina? Eu só vou por obrigação, porque 3 vezes ao ano tem que ir.
eu só vou para marcar presença, porque se eu não marcar presença, lá na Igreja Resplendor tem uma galera chata que fica mandando mensagem: senti a sua falta no culto, cadê você na cela, senti muito sua falta, não é a mesma coisa sem você. Então eu vou para não receber essas mensagens, para não ter essa galera pegando meu pé. E aí eu vou pela frequência, pela rotina, pela obrigação. Mas e o prazer de estar aqui? E o prazer de se organizar para chegar cedo, não por um protocolo de começar no horário, mas pelo desejo de começar a viver isso. Eu quero viver isso. Não apenas por uma religião, não apenas por um rótulo, mas por desejo. Não vejo a hora do culto começar. O culto já começou aqui em casa. Eu quero entregar mais ao Senhor lá junto com os meus irmãos. Hoje é dia de célula, eu quero estar lá na comunhão, eu quero adorar. Hoje é dia de estar na presença do Senhor, eu quero estar ali. E aí, o verso 4, eu chego aqui já finalizando: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E aí o verso de número 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra no caminho dos plantadores. Eu vou pular só para o verso 6, eu termino. Não vai dar para falar tudo. O verso 6 é ótimo, eu falo isso e termino. Diz assim, ó: que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Gente, isso aqui é interessante. Interessante porque ele fala passando pelo vale de Baca. O que é Baca? Baca é lágrimas, choro. Em algumas traduções a Bíblia já aparece assim, ó: vale das lágrimas, vale do choro. Então olha onde que eles estão passando. Passando pelo vale da lágrima, passando pelo vale do choro, passando pelo vale do sofrimento. Entre os lugares que eles saíam, entre o destino, a saber, Jerusalém. Jerusalém é o destino, indo para casa, para o átrio, para o templo, para a adoração. Tinha vale. E quando eles chegavam no vale, a primeira coisa que o texto diz é: e passando pelo vale de Baca. Diga passando. Não, mais forte, diga passando. Por quê? Porque vale não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Meu Deus, aqui. Porque tem gente que quer permanecer onde é só ambiente de passagem. Porque tem gente que cria sua morada, é sua residência no vale do sofrimento, no vale da dor. Como é que tá? Tô no vale. Como é que tá? Tô chorando. Como é que tá? Tô lamentando. Por quê? Porque era lugar de passagem, mas você decidiu fazer uma residência aí? Diga para alguém que está do seu lado aí: vale é lugar de passagem. Glória a Deus. E eu preciso entender, nós precisamos entender aqui que ele sai de um lugar, passa pelo vale, mas o destino deles é onde, gente? Jerusalém. Então eles precisam passar, por quê? Porque o destino dele é Jerusalém. Eles precisam estar com os olhos em Jerusalém, porque o vale não é o meu destino é Jerusalém. Então, quando nós perdemos os olhos e o foco de Jerusalém, nós acabamos criando uma residência no nosso vale. Só que Deus quer encorajar você nessa noite e dizer: volte os seus olhos para Jerusalém, arranque o seu foco desse vale. Porque você não consegue mais falar mais nada e ver mais nada, a não ser essa dor que você está vivendo há tanto tempo. Deus está falando: tira o seu olhar da dor e começa a olhar para Jerusalém de novo. Porque o vale não define o seu destino. E a última coisa que eu vejo nesse versículo aqui de Baca é que as pessoas ali, elas são transformadas. Por quê? Porque ele diz que do fonte faz fonte, do vale faz fonte. Como é isso, gente? Fazer fonte no vale. O texto diz, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Gente, que doideira é essa? Por que eles fazem do vale numa fonte? Porque quando ele chegava lá naquele vale, algumas pessoas começavam a cavar, desentulhar a cisterna, procurando água.
Então aquele ambiente que era um ambiente de vale, muitas das vezes se transformava em um ambiente de fonte para matar a sede e para dar sustentabilidade para alguém continuar caminhando até Jerusalém. Então gente transformada e com desejo pela presença não queria morrer no caminho, porque eles queriam chegar em Jerusalém e desfrutar do culto. Então o que eles faziam? Se depender de mim, eu vou transformar esse vale em fonte, mas eu não vou morrer aqui, porque eu tenho sede da presença. Aleluia! Para aqueles que têm sede da presença, tem a capacidade de transformar vales em fontes. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque vale é lugar de sofrimento, mas ali, transformando em lugar de fonte, o que eles estão dizendo? Quem abre um buraco, gente, quem cava uma cisterna, quem se esforça desse jeito, não tem como se apropriar de toda a água. Não tem como, não tem como. Então o que eles estão dizendo? Eu tenho tanta sede pela presença que aquilo que eu faço não serve de benefício só para mim, mas aquilo que eu faço eu deixo como legado para outros que passarão nesse vale também. É Deus dizendo: quem é transformado tem a incumbência de começar a transformar lugares. Vou repetir: quem é transformado tem a incumbência de começar a transformar lugares e deixar a sua marca na vida de pessoas. Deus te salvou, te deu um banho de graça para quê? Para você ficar olhando e dizendo: olha como o mundo está, olha como as pessoas estão, olha como o crime aumenta, olha como a violência está aí. Claro que não. Se Deus te transformou, Ele quer te usar como um agente de transformação para a vida de alguém aqui também. Não é outro, é você que Deus quer usar. Ou quem pode dar um pulo nessa cadeira e levantar aí e se colocar de pé para adorar. Não vai dar, já foi a hora. Mas o verso 10 diz: porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Eu preferi estar na porta da casa, meu Deus, ao habitar nas tendas dos ímpios. Eu preferia, ele está dizendo, eu escolho, eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que na tenda, no conforto dos ímpios. Por quê? Porque tem gente que tem recurso, tem gente que tem tudo, só não tem paz. Tem gente que tem todo o dinheiro que você busca. Não existe pecado no dinheiro. Só quando você ama, aplica amor ao dinheiro, aí sim, não existe o mal. Mas existe gente com muito dinheiro, mas não consegue dormir. E às vezes você queria tanto recurso, mas bate na cama e já está babando de tanta tranquilidade de dormir. E aí o salmista diz: eu prefiro estar no átrio. Sabe por quê que ele diz eu prefiro? Porque escolher, ele decidiu que presença não é questão de merecimento, é questão de escolha. Eu escolho a presença, eu prefiro a presença. Não é alguém que, não, eu escolho. Eu escolho a presença do que a tenda dos ímpios. A tenda era confortável dos ímpios, tá? Ele faz a comparação aqui que a porta do templo era algo muito simples e a tenda era algo muito maravilhoso. Só que ele fala: eu prefiro isso aqui, simples, presença, do que tudo isso e não ter a presença. Repito, isso não é apologia à miséria, coisa do tipo. Mas é que quando colocado na balança, se for para escolher entre um ou outro, escolha a presença de Deus. Eu termino dizendo que você precisa voltar a ser um apaixonado pela presença. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou com saudade do homem que orava, eu estou com saudade da mulher que buscava a presença, eu estou com saudade da mulher que não colocava a profissão, tantas outras coisas, compromissos na frente da presença. Eu estou com saudade dessa pessoa que tinha prazer de me buscar no secreto, de orar, de subir monte, descer vale, de buscar minha presença, de chegar no culto, nem preocupado com quem vai cantar, quem vai pregar, mas só queria adorar. Jesus está com saudade de alguém. Jesus está com saudade de alguém que veio aqui nesse culto aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Mas olha onde você está, nos átrios do Senhor. E mais vale um dia aqui do que 1000 anos lá. Ele não está falando de tempo aqui não, ele está falando aqui que qualquer lugar que não tenha presença é desperdício. Não faz sentido estar nesses lugares. Qual o sentido da vida? É desfrutar da tua presença. E se eu viver um dia e um dia eu estou na presença, eu estou no lucro.
E Deus está convidando alguém que chegou aqui. Ei, você que chegou aqui, está afastado, mas você tem uma saudade da presença. É para você mesmo que chegou aqui e está afastado, mas você precisa reconciliar com Jesus. E Jesus falou: é esse culto que eu quero te apaixonar de novo pela minha presença. Eu faço esse convite. Tem alguém aqui esta noite que está afastado e queira voltar. Você fala com Deus, você prometeu que ia voltar para Deus, você não via a hora, você queria um sinal, você queria uma oportunidade, está aqui. Jesus está te chamando para voltar. Eu pergunto mais uma vez: pastor, sou eu quero voltar, eu estou aqui nesse culto, eu quero voltar para Jesus. Eu quero orar pela tua vida aqui no altar, onde está a primeira pessoa que precisa voltar para Jesus, que Deus já está falando no seu coração aí. Se tiver alguém cujo Deus já esteja falando no seu coração acerca de se reconciliar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. É para você que precisa voltar hoje. Tem alguém? Eu vou encerrar. Se alguém entrou aqui e está afastado e decide sair assim, eu espero que o Senhor te conceda novas oportunidades para que você possa voltar, para que você possa recomeçar, no nome de Jesus. Levanta a mão direita, mão esquerda, e aplauda a Deus bem forte.